Fala pessoal, tudo bem? Hoje a live é com o Yuri Mansur Gueiros. Deixa o pessoal entrar, aquela coisa de sempre. A live de ontem foi muito boa, foi com o Rodrigo Pessoa. O Yuri já tá aí. Yuri, vou só deixar dar o horário certinho, mais 2 minutinhos, aí eu chamo você direto para entrar no vídeo, tá bom? Só esperar o pessoal entrar para bater as 4 horas, que foi o horário prometido. Fala Pedro, tudo bem? Antes que a galera faça zoação, eu tô de camisa hoje porque todas as minhas camisetas, polos, enfim, estão sujas, lavando, porque a gente tá de quarentena, a gente passa o dia inteiro com camisa de ficar em casa, mas aí na hora de fazer a live a gente bota uma camisa bonitinha e elas vão sujando. Então troquei, tá tudo lavando, amanhã eu devo estar de polo de novo. Só esperar secar. Pessoal, eu já falei com ela tá online aí. Oi Lúcia. Na segunda-feira a gente vai falar com a Lúcia Santa Cruz, tá? E amanhã é o Bernardo Alves. Eu tô fechando a agenda da semana. Eu sei que na segunda é a Lúcia Santa Cruz. Na terça é o Caio Sérgio de Carvalho. Acho que na quinta é o Filipinho Pai. Quarta-feira eu tô tentando confirmar com o Marcelo Arteaga. Tá bom? Bom, já deu o horário aqui. Vou chamar o Yuri e a gente já começa. Yuri, agora você tem que clicar aí para aceitar a solicitação, tá bom? Não sei se já apareceu para você. Eu te enviei uma solicitação para você entrar no... Não apareceu? Você vai mandar a solicitação, é isso? Isso, Yuri, deve ter aparecido aí para você um lugar para você clicar, para você apertar. Aí, foi. Tá conectando. Deu certo. Só um pouquinho. Tá Fala, muito Yuri, escuro? tudo bem? Tudo bem? Tá muito escuro aí? Não, tá bom. Não, tá ótimo. Tô te vendo bem. Tá ótimo. E Yuri, aí? primeiro de tudo, obrigado por aceitar falar comigo. Obrigado você. Prazer. Sempre um Pronto, prazer agora estar com a oportunidade. Espera só um pouquinho, deixa eu responder aqui. Sejana, tá no meu feed até as 8 da noite a entrevista de ontem. Se não, dá para entrar no YouTube do canal do Hipismo, que as lives estão todas indo para lá, tá bom? Bom, continuando, obrigado aí por participar. Você tá onde agora? na Holanda, em Venlo. Mas você fez a temporada em Wellington, né? Você saiu quando começou a Eu fiquei em Wellington até o último momento, quando a gente achou que ia continuar por mais 2 semanas, aí cancelou. Por sorte, eu tinha passado exatamente na segunda-feira, onde tudo começou. Entendi. E aí os cavalos já voltaram com você ou ficaram lá ao mesmo tempo? Não, também foi tudo uma questão de sorte. Eu tinha o primeiro voo depois das competições desta semana. Eu tinha já organizado, porque a gente ia ao global, na verdade. O global seria nas 2 semanas seguintes. Então já estava tudo organizado, caiu perfeito. Entendi. Bom, que bom, né? Então agora você tá com a tropa toda aí, é isso? Toda a tropa, é. E como é que tá a situação do corona aí? Como é que você está lidando com isso? Na Holanda, especificamente, eu tenho amigos que estão na Bélgica, amigos na Alemanha, amigos na Itália, tenho amigos um pouco em todas as regiões, no Brasil um monte. Aqui é muito mais leve do que desses outros países todos. Primeiramente, eu acho, pelo fato do holandês ser muito disciplinado, né? Então tem muita coisa aberta. Obviamente, todo mundo está tomando muito cuidado. Por exemplo, tem uma sorveteria na cidade onde eu moro, que ele é super... Vem gente de todas as outras cidades na sorveteria. Eles abriram, só que tomam muitas providências. Assim, você tem que ficar... a tua família tem que ficar num cantinho, outro no outro, funcionando dessa forma. Que eu acho que vai ser o próximo passo da humanidade. Então é até legal para ver se vai funcionar. Tá certo. E seus cavalos estão trabalhando normal? Você está com a vida normal, só que sem concurso, é isso? Exatamente. Na verdade, eu tenho treinado eles bem forte, na verdade, aproveitando essa época aqui para lapidar, eu tinha diferentes cenários, né, entre cavalos que eu conhecia pouco e cavalos se recuperando. Então, para mim, na verdade, esse break todo veio muito bem a calhar, na verdade. Ótimo.
E como é que está o comércio? Ainda está rolando comércio? Não, parou, né? Agora para tudo. Na verdade, também foi tudo, casou do jeito certo. Eu levei um grupo grande de cavalo para vender em Wellington e eu vendi os 4 últimos no final de semana, onde parou tudo, dos que eu tinha levado. Tinha mais 2 lá e essa semana a gente vendeu. O que eu sinto nos Estados Unidos, ainda há um pouco de comércio. Agora já não pode mais nem mandar cavalo daqui para lá. Então, pior agora, vai piorar ainda mais, mas está tudo parado. Entendi. Bom, vamos agora voltar para o começo de tudo. Depois a gente chega nos assuntos mais complicados. Quando você começou a montar? Como você começou a montar e aonde? Putz, minha história de começar a montar, ela é engraçada porque eu não tenho nada a ver com esporte. Eu sempre fui apaixonado por cavalo. E eu montava em hotel fazenda, Poneilândia, situações assim muito raras. E uma vez eu, com 13 anos, eu abri o jornal do Estadão da minha mãe, tinha um caderno agrícola, que era toda quarta-feira. E lá estava um anúncio de cavalo, dizendo vende cavalos. Aí eu peguei, liguei, e o cara me atendeu e falou que o cavalo custava US$ 100. Aí eu fiquei louco, saí correndo, minha mãe, eu lembro direitinho, ela estava se trocando. Eu falei, mãe, um cavalo custa US$ 100, US$ 100. Ela falou, se custar só US$ 100, eu compro. Só que, pô, a gente morava num apartamento, não tinha a menor questão de nada. A gente foi no Aras, com um amigo meu da escola, que era um cavalo manga larga, então era um potro de 3 anos, na verdade. E eu fui com esse meu amigo lá, o meu assessor, vamos dizer assim, escolhemos um potro. Só que aí que começou tudo depois, né? Que aí veio a hípica, a chama hípica, aí os US$ 100 ficaram caros, né? Mas foi assim. Mas você começou em qual hípica? Onde é que você fez? Ah, na hípica Santa Fé. É uma hípica que ficava na represa, na região de Interlagos ali, onde hoje é um colégio. Eu não me lembro o nome da escola, mas foi um momento muito feliz da minha vida ali. Uma infância maravilhosa eu tive ali. Muito bom. E aí você fez categoria de base, saltou todo esse processo? Não, não, não. Não, porque eu já tinha 13 virando 14, quando eu ganhei um Era potro de novinho, né? 3 anos. Manga E larga. eu era contra montar hipismo. Na época estava passando aquela novela Na Raiz a Trovão, tinha um lance mais rural assim. Não, aí eu demorei. Putz, na verdade, o pai de um amigo nosso que chama Dude ficava me infernizando lá. Eu comecei a montar mais para provar para ele que eu podia montar e tudo. Foi bem devagar. Eu fui saltar minha primeira prova de 1,30. Eu tinha 18 anos. E aí, beleza, fez 18 anos, mas quando é que você começou a levar a sério? Ah, não, isso eu falo, estava falando outro dia, meu filho fez essa pergunta, né? Quando que eu comecei a montar mais sério. Isso foi impressionante, assim, eu era criança super gorda, tipo, meu negócio era videogame, televisão. No dia que eu entrei na hípica, dali em diante aquilo ali virou minha vida, assim, eu não saía mais da hípica, ficava independente do que eu estava fazendo na hípica desde muito cedo eu já sabia que é o que eu queria para mim. Era difícil convencer minha família de que eu ia viver disso e que eu era capaz de fazer, ainda mais começando tão tarde, sem muito recurso e tudo, mas foi assim. Bom, essa é uma pergunta que já rolou várias vezes e eu acho que é bom você responder logo. O Michel Pinheiro está perguntando, Yuri, você acha que com 25 anos de idade é tarde para iniciar no esporte? Meu, nunca é tarde, depende dos seus objetivos e depende da tua disposição das facilidades que você já tem para começar. O Juninho é um exemplo perfeito disso. Eu não tenho certeza, mas o Juninho ele só montava cavalo em fazenda, completamente sem técnica alguma. Se eu não me engano, ele começou a trabalhar para mim com 23, 24 anos, algo assim. Não tenho bem certeza, mas e você vê o que ele se tornou. Ele contou que ele era um pouco mais novo, mas ele contou a história toda, falou de você um monte na entrevista dele. É uma história maravilhosa. Mas você vê, é o que eu falo sempre. Eu falo para. Graças a Deus, Eu acho assim, são 3 coisas que são muito importantes para mim na vida, que é ter o sucesso, né? Mas antes de ter o sucesso, melhorar, evoluir, e uma coisa ainda que eu adoro é transmitir, né? Que eu acho que faz parte, são os três pilares que eu levo na minha vida. E eu falo para muita gente que eu treinei depois do Juninho, assim, que tudo é possível. Agora, você vê a dedicação que ele tinha e a fome que ele tinha para fazê-lo também é diferente. Aí, 18 anos, saltei a primeira prova de 1,30 m, tudo bem. Quando foi o seu primeiro título, você lembra? Foi. O primeiro título foi.
Eu lembro direitinho. Eu ganhei o primeiro Grande Prêmio Nacional de um concurso que chamava GLAM, na Bélgica. Depois foi onde foi feito por alguns anos o Internacional de Mons. Eu voltei lá depois de muitos anos. Era uma prova de 1,30 ou 1,35 em 1998 e foi exatamente no mesmo dia que o Rodrigo foi campeão mundial. Eu lembro disso direitinho, porque aí as pessoas rindo, brincando, falavam, o Rodrigo Pessoa, e na época, o menor contato com o Rodrigo, meu ídolo eterno, assim, mas foi bem marcante, que foi no mesmo dia que ele ganhou o rodízio, em Roma. Maravilhoso. Mas como é que chegou à Europa? Porque até então a gente parou a história, você tinha 18 anos, saltando 1,30 m, montando a Bom, fé. a questão assim, eu vivia na hípica, corria atrás, eu acho que Santo Amaro foi um presente para a nossa geração ali, porque naquela época a gente tinha, com exceção do Vitor, que chegou depois que eu fui, mas depois eu acredito que os melhores cavaleiros do Brasil naquele momento, ou praticamente todos, estavam em São Paulo, na hípica de Santo Amaro. Então, era uma molecada que era fanática, Panelinha, Pedro Bio, o Leandro Junquete, um monte de gente, a gente ficava sempre ali atrás disso, e era Marcelo Artiaga, Marcelo Blesman, Ivan Camargo, entre outros muito bons profissionais que tinham na época, e a gente convivia do bastidor desses caras, a gente ficava ajudando o Cacá Ribas, um monte de gente, a gente ficava ali, o Doda, a gente ficava atrás de informação, atrás de aprender, e só que era só o que eu tinha um cavalo, não tinha muito recurso, era o que eu podia fazer. E conforme foi passando o tempo, minha mãe, ela tinha uma escola, e a escola foi ficando cada vez pior economicamente, e acabou que bem naquela fase de transição, que calhou tudo um pouco, que eu não sabia que faculdade fazer, tinha que fazer a faculdade, cada vez estava mais apertado de ir na hípica, e até que entrar em faculdade eu entrei em algumas, eu entrava, ficava uma semana, saía, não sei o quê, e por fim, minha mãe realmente teve muita dificuldade financeira, eu já estava cursando, acho que a minha quarta faculdade, mas não que eu cursei várias, eu entrava e saía, mas era administração no Mackenzie, e aí ela já começou a atrasar pagamento de mensalidade, atrasava a hípica, eu já não podia ir para a hípica. E aí o Leandro Serrano, ele tinha estado no centro de treinamento do Yves Villan, na Bélgica, e sem pagar, porque tinha outros aqui, iam para o NECO, iam para outros lugares, mas tinham mais recursos, entendeu? Ou então, na época, quem ia para o François Mati também tinha um contato com a Cláudia, tinha alguma coisa, não tinha nada disso. E o Leandro, ele passou uma coisa que era interessante, que lá você montava, não tinha que fazer um monte de boxe, você montava muito, mas montava, tinha chance de alguns concursos de cavalos novos. Era ideal para mim, porque eu não tinha nem nível para pegar nada maior, eu estava começando, entendeu? Então, foi perfeito. E aí, conta um pouquinho isso. Então, você foi para a Europa com 18 anos, é isso? Um pouco depois Isso. você foi É 17 para 18, quase, 18 anos. E como é que foi a sua primeira ida para a Europa? Mas como foi, em que sentido você fala? Em todos, porque todo mundo tem o discurso de que a Europa é foda, é difícil, Cara, e tal. na verdade, foda era ir pra escola. Depois daí em diante, cara, tudo foi muito bom. Eu espero que eu não tenha que trabalhar até o final da minha vida, porque até hoje eu só me diverti, na verdade, entendeu? Então, mas enfim, eu fui para a Bélgica disposto a aprender, disposto a não voltar, disposto a ficar por lá mesmo. Não falava uma palavra de francês, zero. Falava muito pouco inglês. E, bom, não sei quanto você tem, mas naquela época, vir para a Europa é muito diferente do que vir hoje, né? Porque você não tinha contato com ninguém. Era uma vez por semana ligar para tua mãe na casa do cara. E foi muito rico, porque eu tive chance de falar francês forçado, porque ninguém lá quase falava inglês. Meu inglês também, ele era praticamente só da escola, então... Agora, o que realmente me chocou um pouco, não era o trabalho, não era nada, é que eu cheguei numa época muito boa. Eu cheguei na época da final de Cavalos Novos, e aí foi, putz, amarradão, montando os cavalos, eu estendi os cavalos pro cara, alguns eu saltei até em prova e tudo. Era muito trabalho, que eu lembro que a gente ia e voltava todo dia, às 4 da manhã, era puxado. Até tem uma história engraçada, fazendo um parênteses disso aí, que eu lembro que eu cheguei no domingo às 6 da tarde, na primeira semana que eu cheguei na Europa. Foi tanto pau, tanto trabalho, que eu só acordei na terça-feira às 4 da tarde. Então,
Então, Nossa. mas tudo assim, é um estresse, você se virando com a língua, se encontrando um outro brasileiro que você não conhecia, vendo um outro bom cavaleiro no circuito desse. É, e aí, só que aí quando acabou essa fase, nesse lugar, aí foi duro, que isso o Leandro não tinha vivenciado, e, portanto, então não tinha nem me explicado o que podia acontecer. O cara deixava de ir ao concurso e domava cavalo. Aí, amigo, aí um menino de Santo Amaro montava um cavalinho por dia, pegava os potros lá, aí vou te falar que foi duro. Você estava comentando que você estava vivendo num momento um pouco sem condições financeiras, sua mãe estava apertada e tal, não sei o quê. Como é que vai para a Europa se não tem condições financeiras e como é que você se virou lá? Meu, eu tinha um trailer que eu fazia já no final para conseguir ajudar minha mãe a pagar a hípica. Muita gente conhece essas histórias aí. Eu fazia frete de trailer, entendeu? Então eu fui juntando um dinheiro e depois, enquanto eu voei, a gente também vendeu o trailer. Foi com esse dinheiro e pronto, não tinha mais nada. E na casa desse cara que eu trabalhava, do Ivilan, lá a gente era tratado super bem, vou te falar. A gente morava, não tinha custo com nada, também não tinha folga, né? Mas ficava lá direto, mas era super bem tratado e foi assim. Tem uma história que me contaram e que já perguntaram aqui na live, que eu não sei se você está afim de falar, que é se você morou no seu carro, viveu no carro. Ah, isso foi depois. Porque então, a Europa tem três períodos, três partes na Europa, vamos dizer assim, né? Essa primeira parte é parte do esfolar o couro. E eu fiquei um ano na casa do Ivilã. Apesar de todo o trabalho, apesar de tudo, era rico para mim, aprendia muita coisa. Inclusive, eu acho que muito de Doma me traz até hoje coisa interessante. Até cuidar das vacas dele eu aprendi também. E no momento não dava mais, que ele era uma pessoa muito estressada. E foi até por causa da vaca, fazendo um parênteses com uma história engraçada. Foi aí que eu parei de trabalhar para ele. Chegou, acabou o inverno, tinha que mandar fazer um corredor humano para as vacas irem para o pasto. Aí eu fiquei cercando as vacas, e aí, pô, sem experiência nenhuma, uma vaca veio para cima de mim, eu abri. E aí o inteligentão, em vez de voltar para o corredor, quis buscar a vaca que passou. Aí você imagina quanta vaca foi para todo lado, né? Inteira. Aí ele começou a gritar, aí não foi muito legal no final, e eu fiquei procurando emprego, ele me deu alguns dias, e nessa época o Pinduca tinha arrumado um trabalho para mim, vamos dizer, em 15 dias. O Pinduca é o Pedro Nolasco, um super amigo meu brasileiro que mora aqui há muitos anos. E era em 15 dias, só que só tinha 5 dias para ficar lá. E nessa época, a pessoa que mais me ajudou, inclusive foi a primeira pessoa a me pagar profissionalmente para montar cavalo, foi o Fábio Antônio Bozon, o Fabinho. E eu era muito amigo dele nessa época, a gente tinha uma convivência muito legal. Mas não tinha telefone, eu não sei por que cargas d'água, eu não sabia, não me comuniquei com ele. E eu saí de lá depois dos 5 dias, falar, vou na casa do Fabinho, vou achá-lo lá de alguma maneira e fico na casa dele por alguns dias, que o Pinduca tinha ido para a França, não tinha. Só que quando eu cheguei lá, o Fabinho não estava, a família inteira do Fabinho não estava, eles tinham ido ao Brasil. Meu, isso é diferente. Naquela época não tinha brasileiro em toda esquina, não tinha nada disso. Não tem lá, não tem aqui, meu dinheiro não dá para pagar um hotel, eu e meu cachorro ficamos no carro. Aí foram 10 dias, 8, 9 dias de carro na frente do posto. Isso é na primeira ida para a Europa. Isso aí foi esfolar o couro. E aí, por que você voltou para o Brasil? Meu, daí, acho que só completando esse período rapidamente, para também não ficar aqui, né, falando. Daí, eu fiquei num emprego legal em Liège, de um ferrador, fiz alguns concursos e tudo. E eu tenho um temperamento difícil, eu sou uma pessoa de temperamento, eu sou super calmo e tal, mas quando eu acredito em uma coisa, então eu não me dei nem um pouco bem com a proprietária do Aras, a esposa do proprietário, na verdade, e acabou que a gente saiu. Só que aí eu saí sem nada de dinheiro mesmo. Eu saí. Então, dali eu fui trabalhar de tratador para um dono de uma marca de relógio que chama Pequinier. E lá eu trabalhei como tratador durante 2 meses. E o cara ia me pagar no final do trabalho. E eu era um excelente tratador, assim, um tratador realmente de nível. Na final do campeonato de amador, não sei aonde, lá em Deauville que a gente estava, a final foi na grama. E eu esqueci de pôr rampão, uma coisa também, né? E aí ele caiu, aí ele não me pagou.
Aí eu fiquei pior ainda, né? Com moral baixo, não tinha, nessa época a mãe estava passando muita dificuldade, então nem tinha como pagar a passagem de volta. E, bom, aí eu tinha feito pelo menos isso, muito contato com o tratador lá. Tinha ido atrás de alguns cavaleiros pedindo emprego. Eu chegava, lembro direitinho, na vez saltando, na vez, você não tem emprego para mim? Imagina, o cara olhava para mim e devia achar que eu era um louco, né? Eu falava, pô. Mas aí a Cláudia, que era tratadora do João Aragão na época, uma super tratadora, ela conhecia a Anne, que também é uma tratadora de primeiríssima na Europa, e ela tinha contato no Ludo. E ela me falou, pô, se você quiser, o Ludo tá precisando de alguém para ajudar a tratar e montar em casa. E ele paga, sei lá, US$ 1.200. Nossa, para mim aquilo ali, eu falei, pô, se for ruim eu trabalho um mês, tenho dinheiro para poder voltar para o Brasil. E se não, vai ser legal. E aí, é o período, de repente, mais importante da minha vida, onde vamos entrar agora. Porque foi no Ludo que vários episódios da minha vida aconteceram, entendeu? Bom, primeiramente, eu cheguei lá e comecei a trabalhar os cavalos na floresta, né? Aí tem histórias nessa floresta aí que você não imagina, de catástrofes que foram acontecendo numa simples passeada, mas eu trabalhava os cavalos lá, ajudava, fazia boxe, fazia tudo. Eu, graças a Deus, isso foi, acho, meu diferencial, isso me ajudou. Eu falo até que em 70% do sucesso que eu acabei atingindo como cavaleiro, comerciante, como tudo, eu devo muito a essa pessoa no Brasil, que é a Mica Schultz. Ela é uma pessoa que faz adestramento, e ela, nessa fase eu duro, ela me pegava que nem filho, meu. Ela até me ajudou a ir num concurso e tudo, então eu tinha muita aula de adestramento, muito, muito mesmo, assim, montava quase que em adestramento. Então o Ludo, ele voltava dos concursos, mesmo os cavalos indo na floresta, ele começou a sentir que os cavalos estavam progredindo de alguma forma. E aí ele foi me dando cada vez mais oportunidade e me dando o que eu precisava, que era experiência de salto, né? E aí eu passei a trabalhar com o Neil Jones, que era o sócio do Ludo na época. Aí começa a coisa a ficar importante. Mori. Comecei a trabalhar pro Ludo, pro Neil Jones, que era o sócio do Ludo. A namorada do Neil Jones nessa época era a Eduína Alexander. Top. Hoje tops. Hoje tops. E por isso que eu tenho um contato tão forte com ela e hoje em dia com o Ian. Nessa época também, entre idas e vindas de cavaleiros do Ludo, surgiu um dinamarquês que chama René. E esse cara se tornou amigo mesmo, assim, daqueles que você põe na palma da mão ali, né? Você fala, tem poucos amigos, esses aqui são amigos. Esse era um amigão que eu tinha. Bom, aí no Ludo foi legal, aprendi muito, tudo, estava indo muito bem. Fiz o contato com esses e, com meu temperamento fácil, briguei com o Neil Jones. Tivemos um super desentendimento lá. Minha mãe estava indo muito mal à escola, pedindo para eu voltar. Eu falei, meu, agora chega disso aqui também. Aí já eram 2 ou 3 anos, aquele sofrimento ali. Eu não tinha voltado para ver minha família, nada, pouco dinheiro, aí inverno. Aí eu falei, meu, chega, eu vou voltar para casa, que isso aqui deu para mim. Eu não vou chegar em lugar nenhum. Lá eu tinha saltado uma prova de 1,40. Pô, sabe, aonde que eu posso ir? Vou ajudar minha mãe com a escola e pronto. E depois eu vejo o que faço. Só para fazer um link para o futuro, bom, o Ludo foi o cara que realmente me abriu a porta do comércio internacional no Brasil, me mandando cavalos da época que ele mandava. A Eduína, graças a ela que eu fiz os maiores comércios da minha vida, eu tenho uma relação tão próxima ao Ian. E esse René, ele hoje é o gerente da ASC, ou do Lego, que hoje é o dono da IBL, que é o dono de outros cavalos que eu tenho. Então, o primeiro patrocinador que eu tive na vida, tudo que aconteceu na minha vida depois foi desse pequeno período. Nasceu nesse momento aí. Exatamente, né? E, enfim. Então, bom, aí eu resolvi voltar, depois da briga, resolvi voltar para casa e parei de montar. Eu tinha um cavalo, que tinha um monte de problema de exame e tudo, que estava solto. Tinha que achar uma solução para isso. E aí a coisa foi ficando complicada, porque a escola estava indo mal e tudo, enfim. Então, esse foi o momento que eu voltei. Eu estava ajudando minha mãe lá. Tá, e aí você ficou um tempo ajudando sua mãe. E como é que você voltou a montar de novo? Que aí você tem que voltar para chegar. Aquele era o esfolando o couro, esse aqui era esfolando a alma. Esse é o período esfolando a alma. Aí a coisa foi melhorando, foi ficando boa. Minha mãe foi despejada de casa, a gente foi despejado. Yuri, desculpa interromper, é um momento difícil. Só para você ficar um pouco
pro lado de cá da tela, porque senão você fica atrás dos comentários. Aqui tá bom? Tá ótimo. Tá. Essa luz aqui não atrapalha, não? Não, tá ótimo. Então tá bom. Aí ela foi despejada a gente foi despejado de casa. E aí eu precisava primeiro vender esse cavalo de alguma maneira e precisava arrumar uma casa para a família, que a gente não tinha, eu lembro de a gente foi num sábado, era o último dia de ficar em casa. E nessa época, o Nuno Coelho Vicente, um amigão meu que mora nos Estados Unidos, ele arrumou um emprego no Malzone. O Malzone, na época, tinha 2 cavaleiros, era o Pereirinho e o Caio Sérgio. E eu seria o cavaleiro lá para ralar aquela matungada que ele tinha mais nova. Assim, ele tinha bons cavalos para esses 2 e tinha uma cavalada grande lá que ele trazia de Goiás. E aí ele dava uma casa. Né? O salário era muito, muito bom, era R$ 500 por mês, era muito bom. Mas eu tinha casa para minha família, então a gente foi para lá e aí eu tinha essa cocheira para pegar esse meu cavalo que estava voltando de várias lesõezinhas que ele tinha tido, tinha um exame muito ruim já quando a gente comprou, então eu tinha essa cocheira. Aí fui Que cavalo era esse? Directer chamava, que Deus o tenha. Bom, a gente falou e a gente não chegou ainda no começo da história de sucesso, que é o QH. Uhum. Que veio quando? Veio depois disso? Você ficou no Malzone quanto tempo? Então, eu fiquei no Malzone 1 ano. Guerreiro, hein? E aí, depois disso aí, eu tentei começar meu negócio, porque, no Malzone não dava mais, né? Então, eu pus com cara e coragem, eu arrendei um lugar em Jundiaí, que chamava Aras Guizard. Aras lindo. Estava meio falido, o pessoal ali, era o filho adotivo da Guizard, enfim, era uma história meio doida, e consegui alugar. Deu um trabalho danado, não tinha nem pista, não tinha nem dinheiro. Aluguei, mas sem nem ter o dinheiro do próximo mês, né? E aí eu nunca esqueço, isso eu acho legal de dizer, aí o primeiro cavalo que eu vendi na vida é uma história muito doida, porque existia um argentino que chamava Manuelito, muita gente conhece aí no Brasil. Esse cara fazia um pouco de comércio, teve algum problema financeiro e abandonou os cavalos. E eram cavalos do Dr. Enio Monte. Por intermédio do Dr. Enio Monte, do Nuno Coelho, o Dr. Enio Monte mandou os cavalos para mim. Agora você imagina, eu saí do Malzone sem um centavo, arrendei um lugar, sem ter nem como pagar, e 8 cavalos em consignação, sem ter nem onde pagar. Eu juntei o restinho do dinheiro que eu tinha ali, e vendi meu cavalo para o Malzone. Então esse dinheiro foi o começo, mas não tinha mais nada. E no meio desses cavalos, veio um cavalo de uma pessoa que depois também foi muito importante para mim, que é o Rogério Góes. Veio uma égua que chamava Kizarina, que veio no meio desses cavalos. Eu tinha vindo da Europa, eu tinha montado cavalos bons, montado o Parco, o Torongo. Eu saltei a égua e falei, pô, essa égua é legal. Por coincidência, o Richard Bilton tinha me pedido um cavalo, se eu tinha visto um cavalo bom na Europa. Eu falei, não, Richard, eu tenho esse cavalo aqui que é bem legal e tudo. Aí ele me traz um vídeo, me traz um vídeo, né, ele na companhia atlética. Eu não tinha câmera. Fui batendo de vizinho em vizinho da propriedade, até que alguém me deu uma câmera, filmei a égua, num pasto, cortamos o eucalipto, fizemos um negócio ali, ele falou, traz a égua aqui, se eu gostar eu compro. Aí deu um jeito, não lembro como, acho que ele mandou um caminhão, levamos a égua lá, e a égua saltou super bem, ela não passou no exame, mas mesmo assim ele comprou. E aí, com esse dinheiro, aí foi minha largada, entendeu? Aí começou... E com uma ajuda incrível do Marcelo Messias, que nessa época eu nem me conhecia direito, e me mandou não sei quantos cavalos para eu pagar conforme eu fosse vendendo, entendeu? Então, daí que começou o comércio. E o Márcio Appel, que fez o Por Fora das Pistas. E graças ao Por Fora das Pistas, eu comecei a ter contato, porque eu não conhecia ninguém, eu nunca tinha saído de São Paulo. Então, a gente bolou o Cavalos do Por Fora, e a gente começou a vender cavalo através do Cavalos do Por Fora. E aí eu conheci pessoas assim, de extrema importância também na minha vida, como o Ibsen, como o Rodrigo Lima, e, enfim, outras pessoas através disso, e daí começou a gerar. Bom, depois disso, com esse dinheiro eu fui me patrocinando. Comecei com um cavalo aqui, com outro, o Dinar, que foi um cavalo importantíssimo na minha vida, enfim. E fui batalhando de pouco em pouco. Só que foi indo rápido, porque na verdade ninguém fazia, e ninguém faz até hoje, da maneira que eu fazia. Entendeu? Realmente eu buscava, fazia girar, pegava um carro no negócio, fazia de tudo que fosse para realizar a venda.
E a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Cheguei a ter 100 cavalos estabulados no Delfim Verde. E aí eu queria criar um nome, criar um nome. Eu nunca esqueço, foi passando em frente àquele hotel que tem em Campinas, Quality Hotels, que aí veio a marca Quality Horse. Isso foi em 2004. E por que amarelo, Yuri? Não, a cor não era amarelo. A cor aí já é um episódio que aí eu tenho que achar um título ainda. Aí já é uma outra parte da vida, na luta. Vamos entrar nisso aí? Você quer saber? Eu te explico. Pode saber, ué. Conta já, Então, já estamos nos papos. falando, tô ficando com a garganta seca aqui. Pede para fazer uma água, Pedro, você pode tomar. Não, tranquilo, tô brincando, tô brincando. Não, então, o QH foi crescendo, o que é muito legal, além de ter me ajudado a realizar meus sonhos, além de ter aberto tantas portas para mim, né, em todos os sentidos, foi muito legal, passaram por lá tanta gente, sabe, mas tantos cavaleiros que hoje eu vejo o sucesso deles aí, fico feliz por eles, entendeu? E quanto eu pude ensinar eles e quanto eles me ensinaram também. Fala aí, eu vou falar alguns rápido, mas quantidade de número, né? Lúcio Osório, Juninho, Chuchu, Rafael Leite, Dani Castro, Marlon, Chuchu, Fiuza, foi uma infinidade de cavaleiros, entre outros, mas um monte, vinha de todo lado. E aí foi passando o tempo, a coisa foi andando bem, comecei a ter cada vez mais resultado, cada vez cavalos melhores, o Ludo começou a mandar cavalo e tudo. E eu sempre tive a vontade de voltar à Europa. Eu já comecei a ir comprar cavalo na Europa, comecei a fazer uma série de coisas. E surgiu a possibilidade de eu fazer uma seletiva olímpica em 2008. Então, existiam os concursos e tudo, a gente organizou uma coisa legal. Eu tinha um cavalo muito bom, que chamava Ideal, e vim para a Europa para fazer essa turnê. Nesse momento, minha relação com o Ludo era excelente, ainda é, mas estava super... E ele vislumbrou de eu ficar na Europa e ajudar com ele ao comércio aqui. Então, nessa época tinha esse menino Afonso, tinha outros meninos trabalhando comigo no Brasil. Eu tentei propor uma coisa para eles, deles ficarem tocando no Brasil e eu tocando na Europa. E aí eu comecei a saber que eles estavam se organizando para tocar o negócio deles enquanto eu estava na Europa e não estar mais junto comigo. Isso foi um dos momentos mais duros, na verdade, assim, sabe? Tem alguns momentos que são curtição pura, apesar de toda a relação, mas tem momentos que você fala, por que eu estou fazendo errado? Machuca, né, na verdade. E quando eu voltei, eu tive que voltar da Europa, e quando eu voltei, já não podia mais nem ficar no lugar que eu estava arrendando, que era o Delfim Verde, porque já tinha tido várias confusões. E eu perdi alguns cavalos, não, mais de uma dezena de cavalos eu perdi ali para cliente, que era deles, enfim. E aí foi um momento bem depressivo para mim, assim, sabe? Eu tinha muitos como amigos, enfim. E aí no ano seguinte, eu queria começar alguma coisa nova. Então, primeiro eu comprei o meu lugar, né, que hoje é onde está o Careca. Nisso junto foi onde eu conheci minha esposa, que é uma parte das mais importantes da minha vida. E eu queria fazer uma coisa nova, coisa diferente. E de menino, eu sempre achava que o Brasil tinha que ter casaca amarela. Sempre achava. Sempre achava que o Brasil verde tem, 2, 3 países com verde e tudo. E para bater com isso, em 2006, no Mundial em Aachen, a Holanda apareceu com o laranja. Entendeu? Então, porra, tá vendo? Tinha que ser isso aí, né? Tinha que ser. Então, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a casaca amarela. Comecei a falar disso e eu sou muito amigo da Cristina Marques. Comentei com ela e tudo. Só que eu falei, eu não quero uma coisa muito rodarte, verde e amarelo, entendeu? Demais, porque, aí, né? Aí vamos fazer com a gola azul, tá? Falou disso, beleza. E eu passava todos os anos, uma época na tradição, eu passava o ano novo com a Cristina, com o Lucas, lá na casa do pai dela em Floripa. E aí eu cheguei lá, o Lucas tinha mandado fazer a casaca. Eu não me lembro se ele tinha a casaca lá ou ele tinha foto já da casaca, a casaca estava configurada já. Aí eu fiquei naquela dúvida, faz, não faz, né? Precisa usar casaca amarela no começo, quando ninguém conhece. Não é fácil, não. E aí eu topei a ideia, falei, vou fazer isso aí e tal. Já tem um monte de problema, CBH querendo cobrar taxa, não sei o que e tal. Mas eu falei, vamos lá, isso vai ficar legal pra caramba, vai diferenciar bem o que sou eu, o que são os meninos, o que é, enfim. E tocando. E aí foi isso que é o amarelo.
O amarelo veio dessa história, não era uma coisa. A QH é azul e dourada, era essa a ideia. Entendi. Eu era mais clássico. Entendi. Tá, aí você volta para a Europa, é isso? Você volta para a Europa em que momento? Não, aí fiquei no Brasil. Aí eu voltei para o Brasil, fiquei. E aí começou a coisa realmente esportivamente, dizendo que o comércio, claro, só cresceu, mas esportivamente a coisa foi ficando boa, né? Comecei a realmente atingir um nível bem legal competindo, né? E cada vez mais, e cada vez mais. E aí em 2013 foi um ano onde eu ganhei quase todos esses grandes prêmios aí. Alguns outros tinham ganho em outras oportunidades. Já tinha feito 2 temporadas na Europa, então já tinha alguma experiência. E era um momento de muita paz na vida. Tudo dava muito certo, cara. Então, sabe, isso me incomoda um pouco, sabe? Me sentia incomodado ali. Eu falei, não, tem que esfolar um pouco mais, né? Então, vamos tentar ir para a Europa agora. Eu tinha 2 cavalos excepcionais. O Amor, naquela época, ele pintava como um craque. O First Division, no final do ano, ele começou a saltar impressionante. Eu falei, não. E aí, na época, o Doda me convidou para fazer a Copa das Nações de Wellington, né? E eu vendo como estava o cenário para o Mundial e tudo, falei, pô, vou ter uma chance, vou cair nessa. E foi aí que eu voltei. Na época, minha ideia era continuar. Eu já vinha fazendo eu já tinha feito 2 vezes temporada no verão europeu. Então, minha ideia era vir prolongar essa temporada, fazer a Copa. Eu tinha classificado para a final da Copa do Mundo, para a segunda. Que na primeira meu carro tinha morrido. Na segunda, para a terceira. Na terceira, eu ia com esses 2 cavalos muito bons. Então, foi aí que eu vim para a Europa, em 2014. E aí começa outra fase. Você, acho que para mim, acho que para qualquer cavaleiro no Brasil, quando a gente fala no seu nome, além de falar de toda a questão do comércio, você sempre é um modelo de dedicação e de exemplo, especialmente nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho essa comparação, que eu não vou lembrar agora para quem que eu fiz essa pergunta, acho que foi o Thiago Mesquita, a dedicação contra o talento. Uhum. Sabe o que é engraçado? Assim, não chega a ser uma coisa super frequente, mas, primeiro assim, o Rodrigo Lima ele até brinca, meu amigo, ele fala que talento é estar lento. Né? Na verdade, quem tem alguma facilidade, normalmente isso faz você ficar lento para se aprimorar. Eu vejo de uma maneira engraçada, assim, por causa da minha dedicação, do meu esforço, da minha luta, que nem eu estou falando aqui, na verdade, para mim nunca soou como isso, porque eu faço o que eu tenho paixão completa de fazer. Então, eu não sou uma pessoa dedicada como as pessoas acham, eu não sou uma pessoa trabalhadora como as pessoas acham. Eu me amarro pra caramba no que eu faço, entendeu? A verdade é essa. Se for para eu fazer na escola, quando eu tinha que ler um livro, ou quando eu tinha que fazer um trabalho em grupo, eu não era uma pessoa dedicada, trabalhadora assim também não, entendeu? Então, isso é uma coisa. Só que aí eu fiquei com um estigma, muito mais no Brasil que em qualquer outro lugar do mundo, de que também eu sou fruto só de trabalho e dedicação, e isso e aquilo. E, eu fico pensando, uma pessoa que saltou 1,30 m com 18 anos, que não teve um patrocinador a carreira inteira, que teve que fazer tudo. Pô, não é possível, né? Que já cheguei a 32 do mundo, não é possível que eu não tenha talento também, né? Agora, o que é talento, né? E no nosso esporte é ainda mais rico isso, porque tem a pessoa que é mais competitiva, tem a pessoa que escolhe melhor os cavalos, tem as pessoas que adestram melhor os cavalos, é um leque de talentos tão grande, né? Que é difícil você julgar isso. Né? Mas você criou um sistema de trabalho seu que funcione, que você aplicou e que você ensinou um monte de menina a fazer. Porque na verdade, eu amo todo tipo de esporte. E de tudo que eu faço, eu gosto de tentar transformar o que é difícil em fácil. De melhorar, né? Esse período mesmo agora, eu tô pegando um monte de hábitos meus, coisas minhas que eu não faço frequentemente, ou que eu gostaria de melhorar, e vou em cima disso, entendeu? Até que isso vire uma parte de mim, um novo pedaço meu. Eu tive muito pouca instrução, eu montei com o Ivan Camargo 2 anos, com o Jailton, com exceção da Mica, né? Realmente alguém que me deu aula e tudo, eu tive muito pouco. Só que eu era muito observador. Nessa época que eu te contei da Europa, que eu não tinha muito o que fazer, montava, tratava, não sei o quê, eu olhava muito os caras fazendo, entendeu? Eu olhava demais. Eu ficava vendo o Neck, ficava vendo o Frank Slota, o próprio Ludo, que muita gente não imagina o quanto ele entende das coisas e tudo.
E fui entendendo e praticando. E aí o comércio é legal, cara. O comércio, ter bons cavaleiros também que trabalham com você. Eu tive a quantidade de cavalo muito grande que passou na minha vida, mas muito grande. Então, eu fui fazendo muita experiência, muita merda também, entendeu? Para ir aprendendo. E, pô, não me julgo uma pessoa genial, mas eu tenho uma inteligência que eu acho que também ajuda. Eu fui criando um sistema, mas, entendeu? Eu acho que, na verdade, esse laboratório foi muito rico para mim, muito mesmo. De fazer o certo e o errado com os cavalos, na verdade. Eu tenho um monte de perguntas objetivas para fazer, mas acho que agora a gente entra em dois assuntos que podem ser bem legais. Que um é qual é a importância para você do trabalho de plano? Para mim é tudo. Para mim, eu tenho até uma história engraçada. Até a maneira... O que eu te falo? Esse esporte ele pode ser analisado de muitas maneiras, né? Tem um episódio engraçado, curioso. Foi agora, ano passado, em Sopot. Eu fiz uma falta na segunda volta. E o Filipinho Filho, que eu tenho muita amizade, quando saiu da pista, ele falou: por que você achou que foi a falta? Para ele era simplesmente que eu cheguei próximo. Para mim já era completamente... Para mim era porque na hora da curva o Carlos já não conseguiu fazer da maneira que eu queria fazer. Então, eu vejo praticamente tudo primeiro vindo do plano, entendeu? Então, para mim, se eu não puder ter o cavalo bem no plano, eu não consigo evoluir no meu sistema, entendeu? Então, primeiro vem pro plano. Agora, como a Ibéria, como outros, eu não me importo durante o momento, se for necessário, montar o cavalo como ele está. Não é que eu precise mas a partir do momento que virou um cavalo meu de sela, é do plano que vai sair tudo. Então, eu vou mal na prova, eu tento achar no plano o problema que eu tenho para resolver. E você acha que isso é uma coisa que falta no Brasil e nos cavaleiros brasileiros em geral? De novo, eu acho, o Jos Lance fala isso, eu acho que é a coisa muito importante de todo mundo ter isso na cabeça. O melhor sistema que existe é o seu sistema. Entendeu? Mas ter um sistema. E quando você tem esse sistema, você acredita nele. Eu acho que é isso. Eu me lembro desse período que eu te falo, que tinha aqueles muito rico, de muito bons cavaleiros no Brasil, cada um com o seu sistema. Eu tive a oportunidade de montar os cavalos da Bete Assaf. A Bete Assaf, ela trotava e galopava no exterior. Não tinha adestramento. Só que você montava num cavalo dela, era tudo leve, calmo, relaxado. Ela tinha o sistema dela, entendeu? Então, depende do que... aí vai um pouco de como você aprendeu, dos recursos que você tem, entendeu? Aí eu não posso dizer que precisava ter mais ou menos. Tem tantos cavaleiros geniais que não adestram nada os cavalos, entendeu? Na verdade, aí é um pouco o sistema que cada um seguiu. Boa. Entra agora num tópico que eu vou puxar para ele, porque eu acho que dá para aproveitar já esse gancho. Não sei o quanto você tem acompanhado a criação nacional. E ontem foi falado um pouco na live do Rodrigo do fazer cavalos. Uhum. Né? Eu queria que você desse o seu depoimento do que você está achando hoje da criação nacional. Uhum. O que você acha que constrói um bom cavalo? O que um cavalo precisa ter para ele poder sair dos 4 anos e chegar nas provas de 1,60 m, como você tem hoje alguns na sua cocheira? Uhum. Criação dos cavalos no Brasil, eu acho que faz muito tempo já que o Brasil cria bem. Se você analisar a quantidade de cavalo que tem, a qualidade, a gente teve Landpeter, a gente teve... tiveram vários cavalos aí, o próprio cavalo do Felipe Amaral, me fugiu o nome à cabeça agora, Catóis. Tiveram vários cavalos aí nos últimos tempos interessantes, né, que vieram, com um número muito pequeno comparado ao mundo. Então, eu acredito que as pessoas estejam fazendo um papel muito bom aí, na verdade. Agora, da formação dos cavalos novos, o que não é minha especialidade, diga-se de passagem, né? Com exceção do First e do Amor, o resto, todos os cavalos eu pego sempre um pouco mais avançado. Mas o que eu vejo, dentro do teu sistema, você não apressar nada, entendeu? Eu acho que o cavalo novo... E outra coisa que no Brasil acontece um pouco, o cavalo novo ele vira um cavalo de esporte. Isso eu sou contra. Isso eu acho que não é saudável. O cavalo novo, ele está ganhando experiência, ele está aprendendo, ele não está competindo. No momento, eu acho que, na verdade, se eu pudesse falar alguma coisa, é isso. Eu acho que o cavalo novo ele não pode competir a fundo até estar realmente com os pilares que cada cavaleiro acredite na sua base prontos, entendeu? E eu acho que acaba... No Brasil, foi um estímulo muito bom que o BH deu
por um lado, mas por outro eu acho que isso é um malefício, como tem muita premiação em dinheiro, entendeu? Finais e tudo, esse é um ponto de vista meu, eu sou um pouco contra isso. Mas você montou, inclusive, há pouco tempo atrás, você estava, não sei se ela está na sua cocheira ainda, Havana, Havana. Havana, ganhou em Acre, né? Ganhou uma prova em Acre, né? Prova, inclusive, muito importante para mim. Show de bola. Yuri, agora a gente vai entrar numas partes que, assim, qual foi o seu momento mais marcante da sua carreira? Sim. Bom ou ruim? São os dois. O primeiro é esse, o segundo é uma frustração. Tá, não. Cara, por incrível que pareça, meu, eu acho que o momento mais marcante da minha vida, a vitória mais incrível foi quando eu ganhei o Grande Prêmio de Porto Alegre com o Orlando da Copa do Mundo, em 2010. Isso foi, com certeza, porque isso aí, eu tinha acabado de voltar da Copa do Mundo, onde meu calo morreu. O ideal, ele morreu uma semana antes da Copa do Mundo. E, meu, isso aí, a gente tinha tudo o restinho de dinheiro que eu tinha posto para poder ir nessa Copa do Mundo. Foi terrível aquilo ali, foi um negócio. E o Orlando, ele estava longe de estar pronto para saltar aquela prova. Eu caí no primeiro dia. No primeiro dia eu caí dele, ele refugou comigo no Rio. E, meu, ganhar aquele grande prêmio, eu acho que aquilo ali me colocou em um outro patamar e me fez acreditar realmente no meu poder mental, no meu poder de dedicação, no meu poder de tudo, sabe? Realmente me fez seguir em frente. Eu acho que, obviamente, Rickstead também, mas esse é um grande prêmio que me marcou muito, muito mesmo. Só para corrigir o pessoal aí, eu acho que porque o pessoal falando que o Cartois não é brasileiro. Não, Então o tá, Cartois não desculpa. é, ele é argentino, na verdade, acho que ele é belga, veio para a Tá. Argentina nos anos Eu 80, imaginei que ele era BH. mas ele foi feito no Brasil. A partir dos 2 anos, o Musa comprou, ele contou a história na live dele. É, Só eu para imaginei que corrigir. ele era BH, desculpa. Não, imagina, só porque o pessoal tá ali batendo, Uhum, rebatendo, o Musa contou a história, tá na live dele. E qual foi uhum. o momento mais difícil, mais frustrante para você? De longe, de não ter nada igual, nada igual quando o Vite quebrou a pata em Aachen. Não tem nada igual, nem perto. Eu ia perguntar se talvez o momento mais marcante não tinha sido entrar em Aachen pela primeira vez, porque Não, foi muito bom, mas não, ali você tá para competir. Ali é diferente. Ali, vou te falar que a vitória com a Van em Aachen é outro patamar na minha carreira também, entendeu? Porque o Vite quebrou um dia antes a pata. Eu pensei em levar os cavalos para, entendeu? E ter ganho aquela prova. É uma prova de 8 anos, não é uma prova de 1,60 m, mas aquilo foi muito importante também. Mas quanto à frustração, sem dúvida, aquele dia ali foi um dia terrível. e aí incrível a história, para quem não sabe, o vídeo que está saltando de novo, saltou agora um 3 estrelas, né? 5 estrelas, saltou já a prova de 5 estrelas. Completa. Classificou em 5 estrelas já. Sensacional. Uhum. Agora a gente chega naquela hora que tem, eu sei que você, no seu caso em especial, como trabalhou como comerciante, montou trocentos, é difícil você falar de todos, mas fala para você quais foram os cavalos mais especiais da sua carreira, assim, que tem mais carinho no seu... Meu, disparado, eu não cheguei a ter nem perto os resultados, mas se tem um cavalo que eu sempre acreditei, a minha paixão é o Vitic. Mas não é, quem me conhece sabe, não é por causa do acidente, não é porque ele se recuperou, sempre foi, desde o E início, qual que é a desde a história primeira. dele? De onde ele surgiu? O Vitic ele era do Tite Bicudo. O Tite Bicudo fez ele super tranquilo, saltava em 30, em 20, em 30, em 20, em 30. E quando ele tinha, acho que era 9 quando eu comprei, 9 ou 10, acho que é 9. O Tite estava querendo voltar para o Brasil, estava com problema de saúde. E estava precisando vender o cavalo. A Luciana experimentou, acho que o Casco Ivete experimentou, só que todo mundo queria reexperimentar uma vez, ou não tinha o recurso na hora, ou alguma coisa assim. E, meu, montei no cavalo, eu fiquei alucinado. Comprei no mesmo, nem desci do cavalo, já comprei o cavalo. Entendeu? Então, foi assim. E aí Tem outros? foi rápido, né? E outros cavalos marcantes, quem foram? Depois a Baby, né? A Baby, ela me pôs num patamar internacional, a quantidade de zero que ela fez em 5 estrelas de classificação em grande prêmio, ganhado o Rickstead. O Amor, que é o cavalo que foi muito difícil para mim. Quando eu estava no Brasil, eu tive o fé do Doda de comprar o cavalo e tudo, eu bati o pé de não vender, eu acreditava muito no cavalo. No final, a carreira dele é bem menor do que eu imaginava. Teve um momento, eu acho que eu apreciei ele um pouco demais, e que é um pouco o que eu estou te falando. Eu comecei a competir com ele com 8 anos, ele ganhou a Copa São Paulo, foi segundo em Santo Amaro, enfim. Então, acho que é um pouco cedo, mas esse cavalo é um cavalo que, bom, é um cavalo que eu tenho há mais tempo, acho que eu tenho ele há mais de 10 anos, e é um cavalo importante pra caramba. Hum,
Depois a Land Lady, uma égua que me deu muita vitória, me ensinou muita coisa. E, cara, o Dinarco. O Dinarco foi o começo de tudo. Esse cavalo aí ganhou a Copa do Mundo do Indoor, enfim, um cavalo espetacular. Né? Conta, esse é um que ficou muito tempo aqui com a gente, né? A gente acompanhou aqui no Brasil, então conta um pouco a história dele. Meu, esse cavalo, eu estava começando ali naquela fase de Jundiaí, e o Marcelo Serves, que é outra pessoa importantíssima na minha vida, na minha carreira, ele trabalhava com esse menino K, que tinha um centro em Sorocaba, inclusive fui trabalhar lá depois, e falou que tinha um cavalo que tinha estado com Doda, com o Rove, mas o cavalo refugava um pouco, mas era muito bom, tinha um pouco de problema de saúde, só que ele tocaria pela parte de saúde e tudo. Eu me lembro direto, eu fui experimentar esse cavalo, mas chovia, assim, uma coisa de louco quando eu montei nele. E eu sou um pouco assim, todos esses cavalos importantes, eu não mencionei também o Frasdivígio e o Coneto, que obviamente também tem uma importância fundamental, muito mais financeira que esportiva no final, porque eu vendi eles no ápice. Mas esses cavalos, quando eu monto, eu tenho certeza. Eu não tenho, eu sei quando eu vou comprar um cavalo importante, é quando eu monto, eu já não quero nem descer do cavalo para. Eu montei o Dinarco debaixo de um temporal, eu fiquei alucinado no cavalo. Eu tinha acabado de voltar da Europa, eu falei, esse é o cavalo, esse é o cavalo. Deu um trabalho danado. Ele era um cavalo super complicado mesmo, deu um tempo, mas foi um cavalo que me deu muito. Me ensinou tudo, na verdade. Né? Me ensinou tudo, que eu não tinha experiência de nada, não tinha saltado nem o 40. Pô. Então. Você foi, enfim, acho que por um bom tempo você vai ser talvez o maior comerciante que o Brasil teve. Teve na época o pai do. Seu Zé. O Zé. Zé Guimarães. Isso, obrigado. Primeiro, como é que funciona para você, entendeu? Como é que você escolhe se o cavalo, ok, vou comprar para investir, vou deixar? E como é que você sabe a hora de vender? Você falou agora o Corneto e o First Vision, você vendeu no ápice. Mas como é que funciona para você? Como é que é a sensação? Não, mas sabe o que é engraçado? É que eu não sou esse gênio empresarial que muitas vezes pessoas de fora viam. Né, cara, eu faço o que eu gosto. Meu. O que eu gosto é o esporte. O resto é para eu bancar o esporte. Foi assim a vida inteira, entendeu? Então, não tem essa equação, meu. Tipo, as coisas vão acontecendo. O Dinarco, eu não tinha nada. Eu pus um dinheiro que eu não tinha na época que eu tinha que comprar esse cavalo ali. Você não imagina o que eu passei para ter o Dinarco. E não ia ter retorno financeiro nenhum. Inclusive, depois tive muitas ofertas, né? Que é assim que vai acontecendo sempre. Eu faço um sacrifício enorme para ter um cavalo, não vendo, e de repente o cavalo ficando bom, e acaba vindo umas ofertas. Num dado momento eu optei por vender, muitos outros não. O First Division foi um pouco depois do Mundial, eu queria me estabelecer lá na Europa, tinha ficado frustrado de ter sido reserva, e isso e aquilo, veio uma proposta grande daquela, tinha um sócio que também queria vender, enfim, vendi. O Corneto foi um pouco a mesma coisa. No momento que você está chegando, você acaba não tendo uma oportunidade outra aqui, e o Doda doido para comprar o cavalo, cada vez foi chegando oferta maior, maior. Tem um momento que você acaba que fala, pô, né, também, né, vamos fazer outro. Agora, a Baby e o Vit, que choveram oferta neles, eu não vendi, entendeu? Não é realmente um negócio que eu faço um plano assim. Uma das coisas que hoje se fala muito no comércio de cavalo, a gente bate muito nessa tecla, é a questão do exame. Uhum. Existe esse cavalo bom, franco, limpo e sem exame ruim? Não é de Meu, esse negócio de exame é muito delicado, cara. Você falar o que é certo e o que é errado, sabe? Hoje, eu não compro mais cavalo com exame ruim de jeito nenhum. De nenhum. Eu só tive... Porque hoje em dia o mercado está muito exigente. Muito. Entendeu? Não é pela parte esportiva que eu estou falando. É pela parte comercial. Tem que existir. Se você não tiver ele, você não vai vender o teu cavalo. É mais ou menos isso. Por outro lado, cara, quantos cavalos excepcionais saltam e saltaram? Bom, vamos mais longe. Eu tenho a Baby, que teve 2 anos parada, voltou, tá aí firme. A Ibele tem um pino no jarrete, o Vit que tem 6 pinos na quartela e salta. Eu acho que tem exames de compra muito melhor que o deles. E os cavalos estão saltando 1,50 m. Então, agora, infelizmente, é uma coisa que... Eu era o primeiro a ser o peitudo de comprar cavalo. O First Division tinha um cisto navicular, que é uma coisa seríssima. Eu comprei assim mesmo e vendi super bem. Mas cada vez mais é difícil, meu. Então, eu mesmo não corro mais esse tipo de risco. Eu prefiro não correr, mesmo que eu perca um bom cavalo. Tá, eu vou tentar fazer um bate-bola. A gente tem mais 4 minutos, aí vai cortar a live, a gente tem que abrir outra para
continuar, tá? Tá bom. Eu acho que dá tempo de fazer um bate-bola, que é o seguinte, se você for escolher um cavalo do mundo para você montar, qualquer cavalo para chegar na sua cocheira, quem seria? Putz, Explosion. Tá sendo assim, vou te falar, até agora as duas respostas são a Explosion e a Alice, da semana Ah, que não. Antes da Alice eu ia na Fit for Fun. Fácil. Boa. E um cavalo da história? Eu e Scott Brash, a gente ficou horas conversando sobre isso. Horas, horas. E eu acho que os dois cavalos, depois de a gente falar muito de todos e tudo, que no final acho que são os dois melhores, é Hickstead e Ratina, na minha opinião. Porque eu acho que eles são ultra competitivos o tempo todo. E eles podiam ganhar uma prova de 50, 200 por hora e são campeões olímpicos, entendeu? E a Ratina, ela ainda com dois cavaleiros diferentes, duas medalhas olímpicas. Enfim, para mim são os dois que eu mais aprecio. Qual que é o seu concurso mais difícil que você saltou? Eu vou te falar, o concurso que mais me impressionou até hoje foi um grande prêmio de Dublin com a Baby Lot. Esse Alan, o irlandês que armou o Mundial e tudo, foi a primeira vez que eu entrei em Dublin, que também é um concurso impressionante. A minha égua não estava pronta para aquele grande prêmio. Para mim, a pior impressão que eu tive até hoje foi esse grande prêmio. Inclusive, foi muito mal. E o concurso que você mais gosta de saltar? Hamburgo, longe, Hamburgo. O melhor. Era Porto Alegre no Brasil, Hamburgo aqui. São os dois concursos que eu mais gosto. No Brasil? Qual que é o concurso que você mais gosta? Porto Alegre, The Best Jump. Ah, o The Best. Aqui. Eu ficava na casa da Cristina Marx, ele já tinha todo um esquema ali, era espetacular. Nossa. Yuri, eu vou fechar essa live, Tá. eu vou abrir outra pra gente aí, enfim, continuar e falar das perguntas que mandaram no Instagram, essas coisas. Tá bom. Beleza? Perfeito. Então eu vou encerrar aqui, pessoal, volta aí que eu já abro de novo. Tá bom, beleza.